O Dragão e a Pomba, apresentando Corisco e Dadá. O sertão brasileiro, uma terra de beleza agreste. O sol castiga sem dó. Foi nesse cenário implacável que o cangaço floresceu. Entre essas figuras, Corisco e Dadá se destacam, seus nomes gravados para sempre na história do Brasil. Corisco, apelido que significa relâmpago, era um cangaceiro temido, conhecido por seu temperamento explosivo e pontaria incomparável. Ele era o braço direito de Lampião. Dadá era uma jovem que ousou desafiar as normas sociais e abraçar a perigosa liberdade do cangaço. A história deles é de amor, perda e sobrevivência contra todas as probabilidades. Para entender Corisco e Dadá, precisamos mergulhar no mundo do cangaço. Um mundo onde sobreviver muitas vezes significava recorrer à violência. Dadá, uma mulher no cangaço. A história de Dadá é sobre uma jovem que ousou se libertar das amarras de uma sociedade patriarcal. Nascida Maria de Amas de Siqueira, ela escolheu o apelido Dadá, evocando independência e desafio. Ainda jovem, juntou-se ao cangaço, um mundo dominado por homens. Ela trocou o papel tradicional de mulher por uma vida de aventura e perigo. Dadá rapidamente se adaptou ao ambiente, aprendendo a manejar armas e cavalgar. No cangaço, ela encontrou uma liberdade sui generis, nascida da necessidade. Ela se tornou conhecida por sua coragem, resiliência e lealdade. A história de Dadá desafia nossas noções preconcebidas sobre as mulheres no início do século XX. Ela escolheu um caminho repleto de perigos, mas que lhe oferecia um nível de autonomia e liberdade que poucas mulheres da sua época podiam imaginar. A queda do rei, a morte de Lampião e o reino em ruínas. O cangaço vivia de tempo emprestado. O governo estava determinado a esmagar essa revolta. Em 1938, o reinado de Lampião chegou a um fim sangrento. Em 28 de julho, na Grota do Angico, Lampião foi traído. Uma saraivada de balas os cortou. A notícia da morte de Lampião se espalhou pelo sertão. Para alguns, foi uma vitória da lei e da ordem. Para outros, foi a perda de um herói popular. Caçada implacável, o último combate de Corisco. Após a morte de Lampião, Corisco tornou-se o cangaceiro mais procurado do sertão. As autoridades estavam determinadas a capturá-lo, vivo ou morto. Corisco, movido pela dor e fúria, continuou a lutar. Ele liderou ataques ousados, sempre um passo à frente de seus perseguidores. Mas a caçada estava cobrando seu preço. Corisco e seus seguidores restantes estavam constantemente em movimento. Em maio de 1939, Corisco e Dadá buscaram refúgio em Sergipe. No entanto, eles foram traídos novamente. Em 25 de maio de 1939, a polícia cercou seu acampamento perto de Poço Redondo. Um tiroteio feroz se seguiu, e Corisco foi mortalmente ferido. Suas mortes marcaram o fim de uma era, o capítulo final da saga do cangaço. A saraivada de balas que pôs fim à vida de Corisco marcou uma virada para Dadá. Ela havia sobrevivido ao tiroteio, embora não ilesa. Ela carregava as cicatrizes físicas e emocionais de seu tempo no cangaço. A vida de Dadá após o cangaço foi um contraste gritante com seus anos no sertão. Ela enfrentou a difícil tarefa de se reintegrar em uma sociedade que temia e ostracizava ex-cangaceiros. Ela não era mais Dadá, a destemida guerreira. Ela era Maria de Amas, uma mulher tentando reconstruir sua vida. Apesar das dificuldades que enfrentou, Dadá nunca renegou seu passado. Ela encontrou trabalho, casou-se e constituiu família. Ela viveu uma vida tranquila, muito diferente das aventuras e perigos de sua juventude. A história de Dadá assume uma nova dimensão quando consideramos seu papel como guardiã da memória do cangaço. Nos anos que se seguiram à morte de Corisco, ela se tornou uma relutante guardiã de sua história.
Ela concedeu entrevistas, compartilhando suas experiências e percepções com pesquisadores, jornalistas e escritores. Seus relatos ofereceram um raro vislumbre da realidade cotidiana da vida no cangaço. Ela falou sobre a camaradagem, as dificuldades, o medo e a violência que permeavam sua existência. As histórias de Dadá nem sempre eram lisonjeiras para o cangaço. Ela reconheceu a violência e o medo que eles infligiram aos outros. Mas ela também enfatizou as injustiças sociais que deram origem ao cangaço. Através de suas palavras, ela garantiu que a memória do cangaço, com todas as suas complexidades e contradições, continuasse viva. O cangaço foi mais do que apenas um período de banditismo na história do Brasil. Foi um sintoma de problemas sociais mais profundos, um reflexo das desigualdades e injustiças que assolavam o Nordeste empobrecido. Os cangaceiros, apesar de todas as suas falhas e delitos, vieram a personificar as frustrações de uma população marginalizada. Eles desafiaram a autoridade do Estado em uma região onde o governo era frequentemente visto como distante e indiferente. O legado do cangaço é complexo e multifacetado. Eles são lembrados por sua violência e desafio à lei, mas eles também são vistos como heróis populares que lutaram pelos pobres. O cangaço serve como um lembrete das disparidades que existem na sociedade. O cangaço, embora oficialmente erradicado no final da década de 1930, não desapareceu no esquecimento. Em vez disso, ganhou nova vida no imaginário popular. As histórias desses fora da lei tornaram-se parte do folclore brasileiro. Músicos compuseram abolições, toadas e canções folclóricas que celebravam a vida e os amores de cangaceiros como Lampião, Corisco e Dadá. Escritores encontraram terreno fértil no mundo do cangaço, tecendo contos de aventura, romance e crítica social. Os cineastas também foram cativados pelo potencial dramático do cangaço. O vasto sertão forneceu um cenário deslumbrante para filmes que romantizaram a vida dos cangaceiros. Esses filmes ajudaram a consolidar a imagem do cangaceiro no imaginário brasileiro. Para compreender plenamente o significado do cangaço, é crucial olhar além das narrativas romantizadas e mergulhar nos fatores socioeconômicos que alimentaram esse fenômeno social. O cangaço não foi simplesmente um surto aleatório de ilegalidade. Foi um sintoma de problemas profundamente arraigados que assolavam o Nordeste brasileiro no início do século XX. O sertão, com seu clima rigoroso e ciclos de secas devastadoras, era uma terra de desigualdade gritante. Uma pequena elite de latifundiários possuía vastas extensões de terra, enquanto a maioria da população lutava para sobreviver como agricultores de subsistência ou trabalhadores braçais. O governo, frequentemente corrupto e insensível às necessidades dos pobres do campo, negligenciava o sertão. Nesse ambiente de desespero e injustiça, o cangaço emergiu como uma forma de banditismo social, uma rebelião contra o status quo. O cangaço, com seu elenco de personagens complexos e suas raízes na desigualdade social, continua a fascinar e desafiar historiadores e comentaristas culturais. Continua sendo um tema de debate e interpretação, uma lembrança de um período turbulento da história brasileira, quando as linhas entre banditismo e rebelião social eram tênues. Os cangaceiros, apesar de toda a sua violência e desrespeito à lei, possuíam uma coragem inegável. Suas histórias, transmitidas através de gerações, tornaram-se parte integrante do folclore brasileiro. O cangaço é um lembrete gritante dos perigos da desigualdade social e das consequências de negligenciar a situação dos marginalizados. Ele ressalta a importância de abordar as causas profundas da pobreza, injustiça e desespero. O cangaço, embora seja uma lembrança distante, continua a ressoar na consciência brasileira. As histórias de Corisco, Dadá, Lampião e incontáveis outros continuam vivas, passadas de geração em geração.
Elas são mais do que apenas contos de bandidos e pistoleiros. São um reflexo de uma época e um lugar. O cangaço nos lembra que a história não se trata apenas de datas e batalhas. Trata-se de pessoas, suas vidas, seus amores, suas lutas e seus sonhos.